Mais um texto que pastores e líderes não pregam ou ensinam, porque eles não querem que você aprenda. Eu estou falando de Romanos capítulo 4, do verso 4 ao 8. Preste atenção, querido. Do jeito que é ensinado o Evangelho, Deus tem uma dívida com você e Ele tem que pagar a dívida. Então preste atenção o que Paulo vai dizer. Aquela pessoa que trabalha, quando ele recebe o salário, ele não está recebendo um favor. O patrão, o empregador dele tem uma dívida com ele. Você trabalhou para mim, eu tenho que te pagar. Então eu tenho uma dívida com você. Pelo que ensinam do Evangelho, o Evangelho é assim: Deus tem uma dívida com você quando você faz a sua parte. Entende? Você aceitou Jesus, você se arrependeu, você está se santificando, parou com os pecados, né? Parou com algumas atitudes, começa a fazer as outras, então ele tem que te salvar. E se o outro não trabalhar, se o outro não fizer essas coisas, Deus não tem que pagar o salário dele, entende? Deus só vai pagar o salário para quem trabalhar, ou seja, para quem fizer a sua parte. Então, em Romanos capítulo 4, do 4 em diante, vai estar escrito isso, está lá mais ou menos assim: ora, aquela pessoa que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Se você trabalha, o seu salário é uma dívida. Aí ele vai continuar: mas aquele que não trabalha e crê na justiça, né, mesmo sendo ímpio, só por ele crer na justiça, a sua fé é atribuída como justiça. Ele não tem que fazer nada, é pela fé. E Paulo vai mostrar aqui, né, a questão tanto de Abraão como de Davi, entendeu? Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. E olha que Abraão fez muitas obras. Ele continua: é assim também que Davi declara, né? É mais do que feliz ou bem-aventurado ao ser humano. Quando ele diz lá, o homem a quem Deus atribui justiça, ele está falando: se você fizer, Deus vai te atribuir justiça. Se você não fizer, Ele não vai te atribuir justiça. Então, Romanos 4, eu acho que é o verso 6, vai dizer: é assim que acontece, Davi declara: bem-aventurado o homem, ali é o ser humano, que Deus atribuiu justiça ao ser humano, ok? Independentemente das suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Deus te justificou independentemente das suas obras. Romanos 4, 6. Ninguém quer pregar isso, ok? O 7 ele vai dizer assim: mais do que feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas e os pecados cobertos. De quem que ele está falando? Do ser humano. O ser humano, as iniquidades são perdoadas, os pecados são cobertos. Ele vai continuar lá no verso 8, né? Mais do que feliz ou bem-aventurado o homem, porque o ser humano, porque Deus jamais vai imputar pecado a ele, tá? Então ele não está falando de uma pessoa específica que se esforçou, ele está falando do ser humano. Deus nunca vai imputar os seus pecados a ele. Isso é confirmado em 2 Coríntios 5, 17. Deus estava com Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Na verdade, 2 Coríntios 5, 18 e 19, reconciliando o mundo consigo mesmo, sabe? Não imputando mais aos homens as suas transgressões. Imputar é colocar na conta. As suas transgressões não são colocadas na sua conta, são colocadas na conta de Cristo. Não é por obra, meu amigo. Não é por obra, por fazer umas coisas e deixar de fazer outras, que você vai ser salvo. Engano do evangelicalismo brasileiro, ok? A obra de Cristo garantiu a salvação de todos. Você crê na obra de Cristo? Você crê que Ele veio em carne, morreu e ressuscitou? Pronto, acabou. Sem ter religião e sem fazer obra nenhuma. Dá uma conferida, mas leia em 2, 3, 5 versões. Romanos 4, de 4 a 8, apenas 4 versículos. Lê umas 3 ou 4 versões aí, que você vai entender. Principalmente a revista é atualizada. As outras você pode ler as que você quiser, ok?